Baruch Hashem, que nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste dia de Shabbat, da porção da Parashá de Tetzaveh, Shabbat especial, Shabbat Zachor, né? Primeiro começarmos com o significado deste Shabbat especial, né? Porque este Shabbat leva o nome de Shabbat Zachor. Qual que é o propósito desse Shabbat ser especial, né? E já passamos realmente pela resposta a essa pergunta para quem olhou profundamente na leitura da porção desta semana, especificamente do Maftir e da Haftarah. Vamos a ter várias questões interessantes que fazem referência a por que este Shabbat é conhecido como Shabbat Zachor, né? Zachor em hebraico significa lembrança, né? O recordo, uma questão que fica na memória da pessoa, né? É como quando cantamos no poema de Lejado Di, temos uma estrofa do Lejado Di fala Shamor Vezachor, né? Guarda e lembra, ou guarda e recorda-te, seria a frase dessa estrofa, né? Então, Zachor em hebraico é lembrança ou memória, né? Então, o significado literal da palavra de Shabbat Zachor seria o Shabbat da lembrança, o Shabbat do recordo, né? Mas o que estamos lembrando neste Shabbat? Qual que é a lembrança que precisamos ter na nossa mente? Qual que é o recordatório que precisamos ter na nossa mente neste Shabbat especial de Shabbat Zachor, né? Precisamos ter na memória e na nossa mente o mandamento do sagrado de acabar com a memória de Amalek, né? Esse é o significado de Shabbat Zachor, né? E como os sábios nos ensinam, e como temos aquela música aquele poema especial na festividade de Pesach, temos aquele poema de Ve'ishe Amda, né? Então, nesse poema de Ve'ishe Amda tem uma parte que fala que a cada geração, né, se levanta alguém que tenta nos destruir, né? Mas a cada Baruch Hu, o Santíssimo, né, ele se lembra de nós e nos tira do aperto, né? Então, neste Shabbat Zachor precisamos ter essa memória de aquilo, né, daquele mandamento que Hashem nos ordenou de apagarmos a memória de Amalek, né? Na sequência dos comentários vamos a falar especificamente de como conseguir cumprir com esse mandamento nos dias atuais, né? Mas por enquanto vamos a começar primeiro com a porção da Parashá desta semana, da Parashá de Tetzaveh, dando prioridade para o estudo desta porção. Antes de começar o meu comentário a respeito desta porção da Parashá de Tetzaveh, queria agradecer a presença de todos os que estão hoje aqui na nossa sinagoga de Shaarei Teshuvah, sinagoga de Ponta Grossa, os que estão presencialmente aqui na nossa sinagoga, os que nos acompanham do outro lado da tela através da nossa transmissão, a todos os que têm a disposição de participar junto conosco deste dia sagrado de Shabbat. Agradecer a sua presença e as suas participações e também pedir permissão a todos, né? A mesa do Minyan, os homens que estão sentados na mesa do Minyan, as mulheres que estão sentadas do outro lado das poltronas, aos nossos internautas que nos acompanham do outro lado da tela, especialmente também hoje a os meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a comentar nesta porção da Parashá de Tetzaveh. Queria começar esta porção da Parashá de Tetzaveh, Leilu Nishmat David Ben Elisha, né? Em favor da elevação da alma de David Ben Elisha, a vive morir, o meu pai e o meu mestre, né? A Parashá de Tetzaveh é uma Parashá muito interessante, que trata, pelo menos nesta primeira parte da porção, né, ou para o primeiro ano de leituras, trata especificamente das vestes sacerdotais, né, que no hebraico é conhecido como Bigdei Keuná. Bigdei é roupa, né, e Keuná é sacerdócio, né, o serviço sacerdotal, né? Então, a primeira porção desta porção da Parashá de Tetzaveh trata especificamente a respeito disso, do Bigdei Keuná, as roupas sacerdotais, né? Mas é interessante que ela, no seu começo, ela começa com três ou dois versículos do capítulo 27, que fala a respeito de uma parte especial do templo, que está ligada com a menorá. Lembra que na semana passada estivemos falando a respeito da menorá? Que é a menorá? A menorá é um candelabro de 7 braços que estava no Kodesh, que é a parte santa do Mishkan, refrescando um pouco a memória, né? O Mishkan e o Bet HaMikdash era formado por 3 partes, né? O pátio, que é conhecido como Azará,
né? O Kodesh, que é a parte do santo, e o Kodesh HaKodashim, que era o Santo dos Santos, né? Em cada uma dessas três partes tinha ferramentas, tinha dispositivos que permitiam que o serviço sacerdotal fosse efetuado, né? No pátio tinha o altar de cobre, de bronze, desculpa, onde eram efetuados todos os sacrifícios. Tinha o Kior, que também era de bronze, que era aquele recipiente onde os Kohanim, os sacerdotes, faziam a lavagem tanto das mãos quanto dos pés e algumas vezes até da roupa, né? Quando ofereciam os sacrifícios, antes e depois de oferecerem os sacrifícios, né? Tinha muitas coisas nesse pátio, né? O que era conhecido como esse pátio, né? Depois tinha o Kodesh, que era a parte santa. A primeira parte, que seria a parte fechada. No pátio, nesse primeiro lugar, todos os Bnei Israel, todo o povo e qualquer pessoa que estivesse em Jerusalém, né, ou no começo, onde Hashem colocasse seu nome para ali ser oferecidos sacrifícios, poderia entrar no pátio, né? Qualquer pessoa poderia entrar no pátio se ele estivesse puro, claro. Também tem essa parte importante, né? As pessoas que estavam impuras eram impedidos de entrar no pátio, né? Mas todo que estivesse puro poderia entrar no pátio, poderia oferecer o seu sacrifício, ou seja, trazer o seu animal para que o Cohen oferecesse o seu sacrifício, né? E ele ver todo esse processo. Mas a partir da primeira porta, a partir da primeira cortina, as pessoas normais, todos os seres humanos, até os Bnei Israel, né, não podiam passar. Quem eram os que podiam passar depois da primeira cortina? Os Kohanim, os sacerdotes, né? Os descendentes de Levi, quando era feito a montagem e a desmontagem do Mishkan. Depois que foi construído o Bet HaMikdash, só tinham acesso os Kohanim, que eram descendentes de quem? De Arão. Só os descendentes de Arão teriam acesso a esse Kodesh, né? Então, ali tínhamos a menorá, nesse segundo espaço tínhamos a menorá, tínhamos a mesa dos pães da proposição, tínhamos o lugar onde era feito, e as ferramentas com que eram feito o ketoret, o incenso, né? Tinha várias coisas ali nesse pedaço, né? E posterior a isso, tínhamos o último lugar do Mishkan, o último lugar de Bet HaMikdash, que é o Kodesh HaKodashim, que é o Santo dos Santos, que, num primeiro momento, a primeira coisa que a pessoa enxergava desse lugar era outra cortina. E era uma cortina especial que tinha um nome que era conhecido como parohet, né? Esse parohet, os sábios nos ensinam que tinha um desenho na frente para quem estava no Kodesh e tinha um desenho na parte do verso que dava para aquele que estava dentro do Kodesh HaKodashim, né? Que era uma divisória. Parohet é divisória, né? E dentro do Kodesh HaKodashim tínhamos o quê? O Aroma Kodesh, né? O armário sagrado, onde o que nós conhecemos como arca sagrada, né? Onde estavam ali, o que tinha o Arão? O que tinha a arca sagrada? Tinha as duas tábuas, tinha um pedaço de man, tinha a vara de Arão e por último tinha um dos Sefer Torah, um dos pergaminhos da Torá que Moshe Rabbeinu fez no seu último dia de vida, né? Eram as coisas que tinha ali no Arão, na arca, né? Então eram essas coisas que tinham ali. Mas voltando para cá, né? Então, quem tinha acesso ao Kodesh e ao Kodesh HaKodashim? Já falamos que eram os Kohanim. Mas os Kohanim tinham acesso a esse lugar de qualquer jeito. Eles poderiam entrar a esses lugares quando eles quisessem e como eles quisessem. Tinham eles essa capacidade de fazer isso? Não. Nem Moshe Rabbeinu, que era o único ser humano separado, ou seja, era o único ser humano que não pertencia aos descendentes de Arão, porque ele era irmão de Arão, não era descendente de Arão, era irmão de Arão, ainda sendo levita, ele não era descendente de Arão, né? Era o único ser humano que podia entrar no Kodesh HaKodashim e no Kodesh, não quando ele quisesse, mas quando ele escutasse a voz de Hashem. Quando a nuvem que estava no acampamento dos Bnei Israel repousava no lugar onde estava o Mishkan, Moshe sabia que era o sinal para ele entrar no Kodesh HaKodashim e ter a conversa com o sagrado, né? Que eram esses momentos onde ele era revelado para eles os mandamentos e todas as coisas que Moshe Rabbeinu passou para os descendentes dos Bnei Israel. Mas ainda assim, o próprio Moshe Rabbeinu, ele precisava do quê?
da permissão do sagrado. Ele precisava de um sinal, de um alarme que ele visse e soubesse que ele precisava entrar naquele lugar. Ele não poderia entrar nesse lugar a qualquer momento, né? E depois temos os Kohanim. Os Kohanim também. Os Kohanim tinham acesso ao Kodesh, mas não a qualquer momento, nem de qualquer jeito. Para eles entrarem no Kodesh, eles precisavam do quê? Do que essa porção da Parashá de saber nos está falando, das vestiduras, das vestes sacerdotais. Sem as vestes sacerdotais, não poderia oferecer nenhum tipo de serviço no Mishkan, né? E como nos nossos tempos atuais nós temos servidores públicos, caso como policiais, bombeiros, médicos, todos eles utilizam roupas específicas quando estão no seu horário de serviço, né? O que nós conhecemos como uniforme ou farda, né? Dependendo, né? O militar, policial, todos eles utilizam essas vestimentas. Por quê? Porque nesse momento que ele está com essas vestimentas, ele está explicando para o restante do povo que ele está exercendo uma função e que ele está ligado às normas, às leis, os deveres e os direitos daquela função específica que sobrepassam a de um cidadão normal, né? Então, quando a pessoa está com esse uniforme, ele representa o quê? Representa o nosso país, representa o nosso estado, representa até a nossa cidade. Tanto assim que nos uniformes dos policiais tem a bandeira do Brasil, em alguns casos, e a bandeira do estado onde está essa polícia, né? Seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, qualquer, normalmente tem essa bandeira do estado, né? Se não tiver, me corrijam ali. Hoje temos o mérito de ter 2 policiais na nossa mesa, né? do shiur, né? Seria interessante que eles nos derem explicação a respeito de por que, né, existe essa questão. Mas sabemos que de uma forma isso representa que eles estão representando esses lugares, estão representando nosso país, nosso estado e nossa cidade, né? Então, quando um policial ele está em uma situação de suborno, de extorquir alguém, né? Quando ele tem a oportunidade de fazer isso, se ele faz isso, ele está manchando, ou seja, ele está estragando, ele está fazendo mal para seu nome. Ou só para seu nome? Não. Ele está fazendo mal para seu nome e para o nome do país. Porque quando isso for público, quando isso se tornar público, quando isso começar a aparecer no jornal, no periódico, nas notícias, na televisão, nos vídeos, em qualquer plataforma, quando isso se tornar público, o que vão falar? Que o policial X, o policial fulano fez tal coisa? Não. Vão falar que a polícia brasileira é ruim, que a polícia brasileira aceita suborno, que a polícia brasileira é fácil de corromper, né? Então, quando nós tomamos um uniforme, precisamos entender que estamos representando algo. E nós hoje, os homens e as mulheres também, nós hoje, quando estamos aqui na sinagoga, nós de uma ou outra forma estamos utilizando um uniforme, né? Os homens, no serviço de Shaharit, colocamos o talit, né? Que é parte do nosso uniforme. Estamos todos agora com a kippah, né? Que é a nossa cobertura. As mulheres também estão com a sua cobertura, né? Isso forma parte do nosso uniforme como judeus. O que eu fazer, enquanto tenho e não tenho esse uniforme, isso vai repercutir, isso vai ter uma repercussão no quê? Na minha vida, mas não só na minha vida, sino na reputação de todos e cada um dos judeus, né? Então, quando nós estudamos a Torá e colocamos em prática esses mandamentos, nós temos a oportunidade de quê? De engrandecer o testemunho, a memória, o legado e o estandarte de todo e cada um dos judeus que existiram e existirão no nosso mundo, desde Abraham Avinu até os que estamos hoje aqui presentes. Mas também, quando fazemos o mal, quando não escutamos a voz do sagrado e estamos com uniforme ou não estando com uniforme, nós fazemos que a memória dos nossos antepassados e a nossa memória seja mal lembrada aos olhos do mundo, né? E isso não devemos fazer, né? Por isso é que é importante o conceito de Bigdei, que é uma das vestiduras sacerdotais, porque isso representava parte
parte da santidade de todo o povo, né? Então, isso não significa que você precisa estar com kippah o dia inteiro, que você precisa andar de tzitzit o dia inteiro, que você precisa colocar o tefilim e deixar ele o dia inteiro. Não é isso que estou me referindo. Mas, estando ou não estando com essas vestimentas, com essas vestes, com esse uniforme, nós sempre precisamos ter cuidado de como nos conduzimos, tanto na sinagoga, ou seja, tanto dentro da comunidade, quanto mais de fora da comunidade. Por quê? Posso colocar o exemplo mais uma vez, desculpa que utilize a mesa como exemplo, mas por algum motivo o Sagrado nos deu a oportunidade de colocar 2 policiais e um doutor na mesa, todos servidores públicos aqui, né? Quando a pessoa já sabe que você é policial, e ele vê você tomando uma cerveja e depois pegando as chaves para dirigir, ele vai falar o quê? Puxa vida, esse cara é o policial e eu que sou um cidadão normal não vou fazer isso, não vou quebrar a lei. Você não está dando oportunidade para alguém fazer o mal e criar perversão no nosso mundo. Ou quando um doutor faz alguma coisa referente à saúde, quando, claro, é um caso meio que mais extremo, né? Mas quando você vê um doutor fumando, quando você vê um doutor consumindo coisas ilícitas, né? Você fala, puxa vida, o cara é que cuida da minha saúde e ele não está cuidando da sua saúde. Então, como eu vou fazer o bem, né? Se o cara que sabe como que faz, está fazendo errado, né? Então, nós, Bnei Israel, precisamos ter cuidado com essas ações, né? Antes de finalizar o meu primeiro comentário, vou dar abertura a um novo parênteses que vou retomar depois na minha segunda participação, que é a questão do antissemitismo. De fato, já temos uma enquete aqui no nosso chat do serviço de hoje, que deixa uma pergunta que é a seguinte: o antissemitismo na atualidade está, e tem 3 opções, aumentando, sem mudança ou diminuindo. Vocês que estão na mesa e as mulheres que estão nas poltronas e os que nos acompanham do outro lado da tela, os nossos internatos, vocês acham que o antissemitismo está crescendo ou está diminuindo, né? Por que falar disto? Por várias questões particulares. Isto não tinha acontecido na minha vida nunca, mas nos últimos tempos, pessoas que não são todo mundo que eu dou a conhecer que sou judeu, né? Mas para pessoas que não participam do judaísmo, vêm com perguntas, ou seja, vêm com algum tipo de perguntas de coisas que eles assistem na internet, né? Falando mal a respeito do Talmud, falando mal a respeito de alguns costumes, né? Então está tendo muito fake news, está tendo muita desinformação a respeito do judaísmo, fazendo que o judeu se torne uma figura, como que se diz, aborrecível à vista do cidadão normal, né? Então está tendo esse sentimento, está renascendo, porque é importante lembrar isto: esse sentimento não é novo. Isto é uma questão que acontece no mundo de geração em geração. Não é a primeira vez que isso está acontecendo. Então, como pessoas que sabemos e conhecemos de histórias, precisamos ter ferramentas para evitar que aconteça do jeito que aconteceu em tempos passados, né? Por isso que trago à mesa esse comentário: está o antissemitismo crescendo ou diminuindo? Com isso eu vou finalizar a minha primeira participação. Shabbat Shalom. Pessoal, olha só, o antissemitismo é uma coisa muito antiga. Mal nós conseguimos sair do Egito, já vieram os amalequitas para nos atacar covardemente, atacando por trás, justamente aqueles que eram os mais fracos, os que tinham menos força, né? Os mais velhos que ficavam mais para trás, crianças, mulheres. Então vieram nos atacar. O Eterno, ele odiou essa ação de ódio gratuito. Esse ódio gratuito, ele existe até hoje. É baseado apenas e tão somente em mentiras. A pessoa, por algum motivo, alguém diz: o fulano é feio. Aí o outro repete: o fulano é feio. Então todo mundo repetindo. Como disse um ministro do bigodinho de meleca lá na Alemanha, ele disse que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. E é o que está acontecendo hoje. Você pergunta a um desses que
defende a destruição de Israel. Por que você defende isso? Ah, porque Israel é feio. Mas qual o motivo? Não existe razão. A pessoa não tem motivo, apenas foi enganada durante tanto tempo que esse engano passou a fazer parte da sua personalidade, da sua pessoa. Então, não há argumento que venha a convencer aquela pessoa de que aquilo é mentira, porque se ele se reconhecer enganado, ele vai dizer, puxa vida, mas eu sou um otário mesmo, eu sou um mequetrefe, eu sou um jaguara, como se diz aqui no sul, eu sou um jaguara, eu sou um otário, um idiota. Então, as pessoas não querem ser jaguaras, idiotas, nem otários, nada disso. Então, as pessoas preferem continuar se enganando do que reconhecer a verdade. A verdade, muitas vezes, ela é dolorosa e a mentira é, muitas vezes, confortável. É tão bom. O cara, ele me prometeu que eu vou comer picanha, vou tomar cervejinha no final da semana. Que bom! Eu vou ser tão feliz. Então, a pessoa fica se enganando o tempo todo. O antissemitismo é exatamente isso. Alguém pagou para que meios de comunicação falassem mal. Na época do início do conflito lá na Alemanha, antes do conflito, né, quando o Bigodinho de Meleca ele assumiu o poder, ele já começou a criar jornais e revistas que fossem antissemitas, fizessem aqueles desenhos colocando os judeus como sendo pessoas ruins, e as pessoas, por não conhecerem, o único meio de comunicação que tinham eram aquelas revistas e jornais e o rádio repetindo sempre a mesma mentira. A pessoa acaba acreditando e não quer mais voltar atrás, porque comprovaria que, mais uma vez, é um idiota, é um jaguara, enfim. Então, esse é o antissemitismo. É o que nós vimos aqui na nossa leitura do Haftarah, é exatamente o que tem que acontecer, é aquilo que o Eterno determinou que fosse feito e o rei Shaul não fez. O que tem que ser é destruído, tem que ser destruído. Não há outra solução, porque as pessoas já estão agindo tão mal e sem condição de arrependimento, que não há outra solução. O Eterno vai ter que dar a solução. É isso aí. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pedindo também permissão aqui aos nossos amigos da mesa, para Noah, aos que estão nos acompanhando do outro lado da tela. Falar um pouquinho aí, nós estamos com o tempo bem avançado já, né? Mas eu vou falar um pouquinho nesse assunto aí que às vezes traz medo, traz pavor das pessoas que seguem o judaísmo, né? E começa a ouvir de repente esse levante novamente aí do antissemitismo, né? Essa paraxá de hoje veio falando de um assunto e a Haftarah de outro, né? A Haftarah vem falando do antissemitismo, né? que deu início lá. Por que deu início lá? O Zaitun comentou, né, já sobre o fato lá dos amalequitas nos atacarem no deserto, né? Nós não tínhamos feito nada, né? Nosso povo não tinha feito nada. Estava apenas seguindo o seu caminho pelo deserto, né? E fomos atacados, né? Foi o primeiro ataque, né? Dali para cá, a porção fala, que Hashem fala para o rei Shaul, que fosse e eliminasse toda aquela nação, né? Aqueles descendentes de Amaleque, né? Os amalequitas. E nos conta o texto que eles eliminaram todos, menos o rei. Menos o rei. E o rei, o Midrash nos fala que o rei foi levado lá e ele passou a noite lá e deixou um fruto, né? Deixou uma descendência.
E o que a gente vai estar aí na segunda-feira à noite, tendo amanhã, depois de amanhã à noite, nós temos a festa de Purim, que trata exatamente desse assunto, né? Então, essa porção de hoje veio a calhar com a festividade que teremos aí na segunda-feira à noite, de Purim, né? Que Purim vai falar do momento em que um descendente dessa semente que Amaleque deixou lá, levantou-se com o antissemitismo, né? No reino da Pérsia. No reino da Pérsia, nós tivemos... Quantos reinos mundiais nós tivemos dentro da história? Nós temos 4 reinos mundiais, né? O primeiro foi o babilônico, né? O medo-persa era o segundo, o terceiro o grego e o quarto o romano, que perdura até hoje, né? De uma forma modificada, de uma forma modernizada, né? Mas ele continua até hoje, né? E no segundo reino mundial, nós vemos ali, se levantando pela segunda vez, alguém com uma força muito grande no antissemitismo, querendo eliminar todos os judeus que estavam na Pérsia, né? Então, não vou falar muito sobre isso, porque vai estar sendo comentado na festa. Convido a vocês que estão nos acompanhando aí pelo chat, a estar conosco na segunda-feira, porque vai ser muito, muito bonito. Essa é uma festa extrovertida. Essa não é uma festa assim que você leva religiosamente ali as rezas e tudo. Não, é uma festa da alegria, né? Da extroversão, onde você vai se maquiar, vai se mascarar, né? Em lembrança à rainha Esther, né? Que fez isso lá no Império Medo-Persa para poder dar o livramento para o seu povo, né? Então nós estaremos festejando essa liberdade, essa sorte, essa né? Pur que vem de um sorteio que o povo judeu na época tiveram a sorte nesse sorteio, né? De que o que estava decretado para a morte dos judeus foi invertido, né? A sorte. E o que decretou levou ao pior, né? Levou a sentença, né? Mas o que eu quero dizer? Que o antissemitismo vem de lá. E a Torá fala para que isso se acabe, né? De que forma? Tem que eliminar os antissemitas, é isso? É isso? Era para ser eliminado os amalequitas, isso é o que o texto fala. Hoje disseminou muito isso, né? O antissemitismo agora está no mundo todo, né? Os judeus são mal vistos no mundo todo, não por toda a classe social, mas por uma minoria que está aumentando cada vez mais. Essa minoria leva notícias ruins, né? Faz dos judeus um bicho-papão, né? Que não existe, né? Como o Benjamim estava falando, nós não fazemos nada, né? Nada para prejudicar ninguém, né? Nós estudamos Torá, fazemos as rezas e estamos cumprindo as leis determinadas para nós. Talvez aí esteja o grande problema que as pessoas se levantam, porque o povo judeu foram vistos na Pérsia, né, como um povo diferente, um povo que tinha leis próprias, que não seguia as leis daquele país, daquele reino da Pérsia, e isso causou mágoa, né? Como esse povo pode fazer isso? Que vive entre nós e não quer ser, não faz parte do nosso governo, do nosso estado, não segue as nossas leis, né? E isso foi a causa do antissemitismo na Pérsia, né? E hoje, qual é a causa? Qual é a causa? Fica isso no ar, né? Bem rapidinho, olha só, a causa é que nós nos recusamos a fazer idolatria. O problema do povo judeu é que onde quer que nós estivéssemos, agora nós estamos na nossa terra, onde quer que nós estivéssemos, nós não aceitávamos a idolatria que era praticada entre aquele povo. E isso aí nos diferenciou, e eles diziam, puxa, esse povo é ruim porque eles não
servem Baal, eles não servem, enfim, eu não vou dizer o nome de outros deuses aqui, porque, na realidade, todos eles são idolatrias. Então, é um povo que não serve às idolatrias. Olha que povo ruim esse, não faz idolatria. Não fazemos idolatria mesmo. Shalom. Shalom. Antecipando a resposta à enquete, ao quiz que o Hanok colocou, a pergunta, o antissemitismo aumentou? Não, o antissemitismo sempre foi igual. O que a gente tem hoje é que tem muita informação, as informações chegam, elas existem. O espírito não mudou. Na Idade Média existiam pogroms contra judeus na Europa, sempre houve perseguição contra os judeus. Isso que a gente vivencia e já vivenciou durante toda a história, isso é uma guerra espiritual, isso já começou há muito tempo atrás. Os amalequitas, eles são descendentes de Ló. Ló era um parente de Abraão. Abraão tirou Ló de uma fria, ele estava fritando junto com Sodoma e Gomorra, tirou ele e as filhas, uma das filhas de Ló engravidou dele, o embebedou, e dessa semente veio Amaleque. E os amalequitas vêm dessa linha. Então, por que você olhando, mas por que Hashem foi tão incisivo em varrer a semente de Amaleque? Porque o Amaleque tinha consciência. Os outros povos da terra, eles eram bárbaros e pagãos, e eles tinham o benefício da ignorância. Amaleque não tinha. Amaleque sabia muito bem quem era o seu povo, quem era Israel, e tinha o sangue. Amaleque tinha o sangue de Israel, e ainda assim, tendo o sangue de Israel, foi implacável e perseguiu na entrada do povo na terra. Isso foi visto com maus olhos por Hashem, e daí veio a condenação de Amaleque, que toda a sua semente fosse destruída. Esse seria um aspecto, né? Aí a Haftarah vem colocando é um preâmbulo da festa de Purim, que coloca o que Saul fez e a argumentação do profeta Samuel com ele, que ele disse que Hashem não está preocupado com o volume de suas ofertas, o que você tem sacrifício. Nos Salmos, em todas as Escrituras diz, se por acaso Hashem precisa da gordura dos carneiros, do sacrifício, do sangue, se Hashem é dono de tudo que tem nessa terra, de todos os rebanhos, aves, de tudo que voa, tudo que rasteja, tudo pertence a Ele. Ele não tem a pretensão de ter nada disso. Mas o que faltou a Saul? Faltou a Saul ele ser obediência e observância, muito mais do que qualquer outra coisa. Ele não foi mandado a uma missão para trazer pilhares de saque. E o custo dessa falha de Saul foi que o rei dos amalequitas deixou uma semente, e dessa semente dos amalequitas que veio o quase algoz do povo de Israel, que foi Amã. Então, isso sempre sobe como lição. E, na verdade, o que a gente tem, né, o antissemitismo, é uma guerra espiritual, e ele não está só nos amalequitas. Ele tem um pouco pelos ismaelitas, que tiveram uma certa dor de cotovelo por Ismael ter sido preterido em favor de Isaac. E aí ficou sempre, existe aquela, são parentes, são primos, e tem essa coisa assim de achar que era para eles, era para Ismael. E aí continua com Esau, que também vendeu a primogenitura para Jacó, e aí deu origem ao povo de Edom, que
que voltou até Israel e para destruir Israel. Então, são os edonitas, são os ismaelitas, o que existe é uma guerra espiritual, uma coisa que é travada no campo oculto que a gente não conhece, porque não gostam da gente por causa do tamanho do nariz, ou das feições. Não, isso é uma coisa que está lá num outro campo que a gente não é capaz de tangir, mas isso existe e sempre existiu. É uma luta. E também diz as Escrituras que quando você odeia os servos, o povo que é destinado a servir a Hashem, você está também odiando a Hashem. Então o semitismo não é você odiar o povo de Israel, é você odiar a Hashem também, porque quando você odeia seus missionários, seus representantes, os signatários, os que têm a obrigação de trazer a Torá, que tem por obrigação trazer a ideia e o pensamento monoteísta, você também está renegando a Hashem, está dando as costas para ele. É isso. Só um ganchinho, eu esqueci, ia falar uma coisa que está acontecendo agora lá em Israel, né? Nessa madrugada de ontem para hoje, né? Houve um ataque em massa lá, tanto de Israel e Estados Unidos quanto o sistema do Irã, como do Irã contra vários países ali no Oriente Médio, né? Então é um novo início de um momento difícil para o nosso povo, né? Que temos que estar rezando a favor disso para que Hashem tenha misericórdia, tenha piedade, né? De Israel e do Estado de Israel, né? Dos Estados Unidos, que é o maior amigo do nosso povo, o maior amigo de Israel, e que tudo leve a um desfecho para o bem, isso aí, né? Shabbat Shalom Lekulam, com a permissão de todos. Eu gostei muito do comentário do Hanor, muito bom mesmo, falando sobre o uniforme do sacerdote, né, a roupa do sacerdote, que representa uma função. E a Torá ela sempre vai estabelecer funções para cada um de nós. E interessante que dentro da roupagem do sacerdote, a gente vai ali para mais ou menos em 180 antes da Era Comum, a gente vai ter um sacerdote chamado Alexandre Yanai, que era um psicopata. Ele, por causa da autoridade dele, qualquer coisinha que o povo fazia de errado, ele matava. Os rabinos, o que eles fazem então? Eles começam a criar as leis de cerca para proteger o povo de Alexandre Yanai. E a gente percebe que a partir dos gregos, quando os gregos conquistam ali com Seleuco e Antíoco, começa uma linha de corrupção sacerdotal, através dos Ashmonim. E essa corrupção, a gente vai até mais ou menos 62 da Era Comum, quando você vai ter um sumo sacerdote que ele está matando a concorrência. Inclusive, ele vai matar Yaakov, irmão de Yehoshua ben Hanania, e por causa disso, Roma intervém, colocando Yehoshua ben Hanania como sumo sacerdote. E ele é o responsável pelas escolas judaicas, Yehoshua ben Hanania. Ele começa a fundar escolas para ensinar o povo, porque ele percebe que o templo, o Beit HaMikdash, ia ser destruído por causa de toda aquela corrupção. Então você vê como uma autoridade, o sumo sacerdote era a autoridade, era o orgulho do povo. Quando ele se corrompe, eles perdem o poder, eles perdem a autoridade, e hoje os Kohanim são o quê? Açougueiros. Eles estão no açougue. Cadê aquela autoridade? A Hashem tirou isso deles por causa da corrupção e nos tirou o templo por causa da corrupção. Então, quando temos realmente um uniforme que representa aquilo que a gente tem que lutar para fazer o mais certo e o mais correto possível, porque você vai ser tirado daquela autoridade uma hora. Uma hora isso cai. Isso fala entre nossos povos, entre o nosso povo. Os povos ao redor, eu não sei se a Hashem vai tratar da mesma maneira, né? Porque eles têm outras concepções, outras ideologias, são idólatras, muitas vezes são perversos. Mas entre o nosso povo tem que ser completamente diferente. Nós temos que lutar para ser melhores. Outra coisa interessante que a gente vai ver é a relação à guerra que está tendo agora com o Irã. Os ateus, normalmente, eles entram para pegar o livro de 1 Samuel 15, capítulo 1, 2 e 3, que eles não sabem ler isso, para dizer que Hashem manda matar pessoas inocentes.
Desculpa, os amalequitas entravam lá, violavam nossas mulheres, queimavam nossas plantações, matavam nossas crianças. E isso foi por quase 18 anos. Ah, não, porque Deus mandou matar por causa de algo que aconteceu lá no período do Êxodo. Não, eles estavam continuando atacando o povo, junto com os amonitas. E o que Shaul é levantado? Shaul é levantado para poder parar essa matança, parar esse ataque contra os israelitas. E os ateus defendem quem? Israel ou Ameleque? Ameleque. Ameleque é a vítima. Igual acontece com a criminalidade. Os traficantes fazendo mal para a sociedade, acabando com famílias. O policial que é ruim não é o traficante, ele é a vítima. E agora eu estou contando o Hamas também. O Hamas era a vítima. Nós somos os algoz. E eu estou contando as horas para eles entrarem na internet para dizer que nós somos maus e o Khamenei é um cara bom. Estou contando as horas para isso acontecer. Ou seja, uma inversão de valores terrível, baseado puramente em ideologias que vem do nazismo. O Zaiton estava falando sobre a propaganda. A Alemanha fazia muitas propagandas contra Israel. Quando você vai pegar vídeos, quando eu era criança, eu via vídeos do Irã e o exército do Irã invadindo Israel. Propaganda, tá fazendo. A esquerda faz propaganda. Então eles vão fazendo propagandas contra Israel e disseminando o antissemitismo. E por incrível que pareça, tem gente que sabe disso e continua fazendo, né? Mansur continua fazendo. E tem outros que são completamente analfabetos funcionais que vão seguindo a narrativa. Por isso a gente tem que dar testemunho através do nosso comportamento. Porque quando a gente começa a fazer alguma coisa na mídia, nós estamos controlando. Né? A mídia pertence aos judeus, o jornal pertence aos judeus, sempre aquela teoria da conspiração. Então, até mesmo se a gente for tentar mostrar algo através da televisão, vamos ser julgados como controladores. E isso é o antissemitismo. Mas o outro faz uma propaganda com atores, tanque de guerra e tudo, e ele é o bonzinho. Você vê como que é a mente humana e como eles vão trabalhando através da maldade. Mais fácil enganar o trouxa. Então é isso que eu paro para a gente reflexionar. A nossa responsabilidade como judeus, nossa responsabilidade como povo, nossa responsabilidade ética e moral, ainda que seja difícil, nós temos que lutar para fazer o mais correto possível, dentro da nossa vida pessoal, dentro de nossa profissão, dentro da nossa sociedade, para que assim a gente consiga dar pelo menos testemunho através dos nossos atos. Porque até mesmo quando a gente pratica a bondade, nós somos criticados. Shabbat Shalom. Baruch Hashem, aproveitar a oportunidade de parabenizar a mesa, hoje os comentários espetaculares de todos os participantes da mesa do Minyan, né? Para continuar, só para irmos finalizando, já podemos ir nos dispondo para o Kiddush, para ficar à vontade, né? Finalizarmos a questão com o seguinte, né? Como o próprio Yaakov estava falando, existe esse sentimento e as pessoas, muitos não sabem por que pegam esse sentimento e existem outros que sabem por quê. Mas o Yaakov falou uma coisa interessante, que ele está aguardando alguém sair nos nossos próprios vídeos falando mal de nós e apoiando o contrário, mas não tem que aguardar muito, já aconteceu. De fato, ontem, estava falando com os 3 grandes representantes da nossa comunidade, né, que precisávamos falar do antissemitismo, e isso antes de que acontecesse o ataque de Israel e Estados Unidos ao Irã, né, já todas as coisas estavam se alinhando, a gente não sabe por quê, mas as coisas acontecem e a gente só forma parte para tentar fazer o bem, né, e eu falava para eles que além dessa questão das pessoas que me conhecem começar a fazer essas perguntas, me chamou muita atenção e me preocupou muito que um dos vídeos do ano passado de Purim, que foi bastante legal, que o Benjamin Saitun gravou, falando a respeito da profecia de Julius Streicher, né, que foi a respeito do juízo esqueci o nome do lugar,
Nuremberg, nos juízos de Nuremberg, né? Onde foram executados os altos chefes do que ficaram no nazismo, né? Teve um comentário, isso nós publicamos no ano passado, é um vídeo do ano passado. Teve um comentário há 3 dias atrás de alguém apoiando o nazismo e falando mal de nós, né? Então já não temos que aguardar muito, as coisas estão acontecendo na nossa frente e nós precisamos tomar ação, que é o importante, que era a segunda parte que queria falar, né? O mandamento é claro, ele fala apagar a memória de Amaleque, né? E a pergunta fica: Amaleque está vivo nos nossos dias hoje? Sim, não, talvez não como nós gostaríamos que fosse uma pessoa específica, um povo específico, mas existe um ideal e existem descendentes. Uma ideologia. Isso, existe um pensamento, existe uma ideologia e nós precisamos acabar com essa ideologia e não podemos ser passivos, né? Que o Abinadab falou. O que significa apagar a memória de Amaleque na atualidade? Ir perseguir e caçar descendentes de Amaleque, procurar genealogias de pessoas que nem sabem que são descendentes de Amaleque. É isso que eu preciso fazer? Não. Hoje, na atualidade, apagar a memória de Amaleque é ir em contra da desinformação, de todas aquelas ideologias que estão erradas e estão tentando impulsar uma narrativa de que o nosso povo é um povo ruim, um povo que governa tudo, que é dono de tudo. Se nós fôssemos donos de tudo, Israel não teria que brigar, não teria que estar em guerra o dia, todo o tempo em guerra. Se nós fôssemos realmente donos de tudo, da economia, donos do petróleo, donos de tudo, seríamos realmente, Israel precisaria de todas as coisas que acontecem em Eretz Israel, né? Estou vendo que a mesa quer comentar, pode comentar enquanto. Só um ganchinho, ele falou que imagina que nós somos donos de tudo, né? Não somos donos de tudo, mas se você for ver nas pesquisas sobre a influência de Israel, a influência do povo judeu na ciência, né? No conhecimento, na evolução de tudo, da tecnologia, na medicina, Baruch Hashem que está ajudando o mundo todo, né? Mais que todas as nações do mundo. Sim, e existe, sim, a influência existe. É tanto assim que, mientras escutava as palavras dos comentários de todos os que comentaram hoje, me fazia lembrança de que na época, nos anos 39, 38 até o 45, 46, quando começou esse sentimento antissemita na Alemanha e na Europa, porque não foi só na Alemanha, isso é uma questão que também se esquece, não foi só na Alemanha, porque a Alemanha entrou em outros países e as pessoas desses países entregavam os judeus daqueles países que não eram Alemanha, né? Então não era um sentimento só da Alemanha, ou só da Rússia, ou só da Polônia, era todos esses países, existia esse sentimento antissemita, mas saiu um artigo falando que se realmente a pessoa queria ser antissemita, ela precisava parar de tomar vacina, precisava de parar de tomar de antibióticos, porque muitas das pessoas que fizeram todas essas invenções, ou que trouxeram essas invenções ao mundo, eram judeus. E se os judeus são tão ruins, por que utilizar as coisas que os judeus criam, né? Então, isso ainda aplica nos nossos dias, como o Abinadab Ben Israel estava falando. Quantos descobrimentos, quantas ferramentas, quantas medicinas, quantos avanços não foram encontrados por pessoas descendentes dos Bnei Israel, né? Então, aquele que realmente queira ser antissemita precisa se esquecer de todas aquelas coisas. Precisa deixar de utilizar telefone, precisa deixar de utilizar antibióticos, antissépticos, todas essas questões, né? Então, com isso queria... Bom, não vou finalizar porque não vamos deixar o final desta porção com uma coisa negativa, mas eu queria lembrar então, para finalizar a porção de hoje, ler para vocês o capítulo 28 de Shemot, o versículo 26. Desculpa, 26 não, o 29 diz: E levará Arão os nomes dos Bnei Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, em sua vinda ao lugar da santidade, por memória diante de Adonai continuamente, né? Que é o resumo de tudo que nós falamos hoje a respeito desta porção da Parashá de Tetzaveh, né? E tem só mais um comentário, que é lembrança de um comentário que Benjamin Santum fez a semana passada. A semana passada, a porção da Parashá se chamava Terumá, que era uma oferenda voluntária.
Hoje, a porção da Parashá se chama de Tetzaveh, que já é uma ordem, ordena, é um mandamento, uma coisa que você não pode fazer por vontade própria, senão que você é obrigado a fazê-lo, né? E quando faz neste último versículo 29, de que Arão levará o nome dos Bnei Israel no peitoral do juízo, é porque Arão tinha esse mandamento de lembrar a Hashem, cada vez que ele entrava no Kodesh HaKodashim, de lembrar do bem que os Bnei Israel fizeram. Era um mandamento, mas também poderia ser visto como uma terumá, como uma coisa feita do coração, né? Tanto assim que ele fala sobre o seu coração, né? Então que nós também tenhamos a oportunidade de trazer a memória de todos os Bnei Israel no coração do sagrado. Aproveitar antes de estamos nos preparando então para o Kiddush, né? Agradecer mais uma vez a participação e a presença de todos os que estão nos acompanhando, tanto na internet quanto presencialmente aqui na sinagoga de Ponta Grossa, né? Lembrar que estaremos voltando a partir das 19 horas com o nosso serviço de Motzai Shabbat, serviço da saída de Shabbat e a cerimônia de Havdalah, o encerramento dos dias sagrados de Shabbat. Vamos para o Kiddush, então. Ve'shamru bnei Israel et ha-Shabbat לעשות השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל עוד חי לעולם. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וביום השביעי אוי שבת וינפש וביום השביעי אוי שבת וינפש. Sabri Maranam, Lechaim Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borech beri agefim. Amém. Lechaim. Lechaim, a vida.